A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa viagem pelo quarto trimestre da CPAD em 2020, na lição de número 10, onde nós vamos estudar um tema tão especial. Essa lição foi comentada pelo pastor José Gonçalves. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você através dessa ministração. E o tema da lição de hoje é um tema muito legal: a última defesa de Jó. Estamos analisando agora o capítulo 29 a seguir deste livro poético da Bíblia. Vamos aprender com Jó algumas lições preciosas para o nosso crescimento em Jesus. Já lembrando a você que a gente já está se preparando aí para o nosso primeiro trimestre da CPAD em 2021 e eu conto com vocês por aqui. Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus. É claro, presença, que eu vou pedir a você também, por favor, coloque aí hashtag Glória a Deus, participe conosco, em nome do Senhor Jesus. A gente está com uma ferramenta muito legal para ajudar você. É o Facilita EBD. Se você desejar o esboço dessa aula que eu ministro, os slides para poder dinamizar a tua aula da Escola Bíblica Dominical, tudo aquilo que eu digo aqui em ministração está disponível no Facilita EBD para quem se torna um dos nossos assinantes. É só você ir lá, clicar, assinar e é claro que eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Além de recursos especiais para professores da Escola Bíblica Dominical. Acesse, você vai ver que vai te ajudar muito na sua EBD em nome de Jesus. Ah, gente boa, a gente está comentando por aqui as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores também, pré-adolescentes. Você acha tudo isso? O link do site Facilita EBD, também as nossas playlists organizadas aí por classes, no link aqui na descrição desse vídeo. Você vai achar tudo isso, pode clicar, navegar e ficar à vontade para a glória de Deus. A aula de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos, gente boa, para a gente poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10, na nossa viagem pelo quarto trimestre da CPAD em 2020. O tema da aula de hoje é a última defesa de Jó. A nossa análise bíblica vai passar pelo capítulo 29 e 30 desse texto tão lindo da Bíblia. Nós vamos aprender com esse homem de Deus lições preciosas para o nosso crescimento em Jesus. É claro também que a gente precisa ter algumas bases bíblicas para apresentar para os nossos alunos. A primeira base que eu quero apresentar para vocês é o nosso texto áureo, que está no capítulo 31 de Jó, versículo 4. Faça essa leitura com esse pessoal gente boa aí, que participa com você de toda a Escola Bíblica Dominical. A nossa verdade prática diz o seguinte: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre-se como Deus trabalhou nele, como Deus tem te abençoado, o quanto Deus tem trabalhado por você. E claro, lembre-se também que todo o futuro está na palma da mão de Deus. Temos também os textos bíblicos para poder trabalhar com os nossos alunos hoje. Temos aí 3 endereços. O primeiro endereço está em Jó, capítulo 29, versículo 1 ao 5. O segundo endereço do nosso texto bíblico de hoje está em Jó, capítulo 30, também versículo 1 ao 5. E o último endereço da nossa base bíblica de hoje está em Jó, capítulo 31, versículos também 1 ao 5. Vamos perceber que Jó agora levanta a sua defesa, levanta a sua tese. Ele argumenta com seus amigos, os seus amigos que se levantam contra Jó. Levantam apresentando as suas teses, as suas teologias do seu tempo, da sua época, acusando Jó de pecado, tentando convencer Jó de pedir perdão de algo que ele não praticou, tentando apresentar para Jó um entendimento bíblico do seu tempo para poder fazer com que Jó, então, barganhasse com Deus o seu perdão. Hoje nós vamos aprender a última defesa de Jó.
o que Jó tem para apresentar para a gente. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Jó relembra o seu passado de glória. Quando nós olhamos para esse primeiro ponto, a gente percebe que Jó olha para trás, ele olha para o retrovisor da sua vida e ele relembra de como Deus foi bom com ele, de como Deus trabalhou através dele, das bênçãos, das dádivas de Deus. Especialmente nós precisamos ter em mente que estamos analisando um texto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento está muito atrelado a essa visão bíblica, neste período, a questão das bênçãos materiais em um relacionamento com Deus. Só que o livro de Jó, esse texto poético de Jó, é apresentado exatamente para quebrar esse pensamento, para poder demonstrar que um relacionamento genuíno com Deus não está baseado somente nas bênçãos materiais. Mas agora Jó está olhando para trás e observando as bênçãos, as dádivas que Deus havia lhe concedido. E como está a situação de Jó agora? Jó está enfermo, está em uma situação deplorável, cadavérico, com feridas em todo o seu corpo. Ele faz questão de dizer que somente o céu da sua boca estava sadio. As pessoas se afastavam dele por causa do mau cheiro. E ele agora, naquela situação, se lembra das bênçãos de Deus. E o primeiro subtópico da aula de hoje, do primeiro ponto, trata sobre o seguinte assunto: a prosperidade material e espiritual. Esse é o primeiro subtópico do ponto de número 1 da nossa lição de hoje. Está baseado em Jó, capítulo 29, versículo 1 a 11. Jó olha para trás e ele percebe que as bênçãos de Deus eram reais e continuam sendo reais. E que a situação que ele estava enfrentando era uma situação passageira. Também tinha um propósito em glória eterna em Deus. É claro que ele não sabia dos planos de Deus, mas ele entendia que Deus estava trabalhando em seu favor. Jó capítulo 29, versículo 2 e 4. Jó olha para trás e se relembra do primeiro amor, do seu relacionamento com Deus. É claro que ele olha para as bênçãos materiais, mas ele também olha para a sua vida espiritual, em seu relacionamento com Deus. Estamos falando de uma cultura antiga, dos dias de Abraão. Pelo conhecimento bíblico dessa época, Deus se revela como Deus El. Anos mais tarde, com Moisés, Deus se revela como Deus Eu Sou. Dentro da Bíblia, nós sabemos que a revelação de Deus é progressiva. Jó olha para trás e conhece exatamente esse relacionamento com esse Deus vivo. Esse Deus que é transcendente. Isso significa que é um Deus que possui toda a glória, todo o poder, toda a majestade em sua mão. Um Deus que é eterno, todo-poderoso e inalcançável. Mas ao mesmo tempo é um Deus imanente. É um Deus que é inalcançável, mas ao mesmo tempo se torna alcançável. É um Deus que se apresenta em um relacionamento. É um Deus que conversa com os homens. É o Deus que chamou Abraão. É o Deus que tem um relacionamento com Jó. É o Deus que se revela no Novo Testamento de forma plena em Jesus. Jesus Cristo, o Jesus que se entrega por mim e por você na cruz do Calvário. O Jesus a qual nós oramos e reconhecemos todas as bênçãos que Ele tem para nós. Jó capítulo 29, versículo 2, Jó olha para trás e percebe que esse Deus que é transcendente e ao mesmo tempo é imanente, que se relaciona, havia lhe protegido no passado, havia lhe guardado, havia lhe dado bênçãos, havia estado com ele. Da mesma maneira, Jó se recorda entendendo que Deus não tinha lhe abandonado, que Deus estava trabalhando em seu favor. Olhar para o passado de Jó é lembrar exatamente das dádivas de um relacionamento divino. Jó não quebra esse relacionamento. Jó não blasfema contra Deus. Ele continua caminhando, perseverando em relacionamento eterno. Jó capítulo 29, versículo 3, ele recorda das bênçãos que Deus tinha dado para a sua família. Ele recorda de tudo aquilo que Deus tinha feito em gratidão ao Senhor. Olha para o estado de Jó. Jó 29, 5, ele diz que a presença de Deus também era real em sua vida. Era um Deus que se relacionava. E observe,
Jó, ele se relacionava com Deus, ele se apresentava para Deus. Não quero dizer aqui que Jó era um homem praticamente que merecia a sua salvação, não é isso. Jó, ele tinha um relacionamento que demonstrava os frutos dessa salvação, que demonstrava um relacionamento com o Senhor. E é aqui que nós precisamos pegar um princípio para apresentar para os nossos alunos em sala de aula. Como nós precisamos demonstrar os frutos das bênçãos de Deus em nossas vidas. Se olharmos para trás, nós podemos recordar exatamente de onde Deus nos tirou e como estamos agora. Lembramos exatamente que Deus nos resgatou, através de Jesus, do lamaçal do pecado. E agora estamos em sua presença. E todas as bênçãos e dádivas que Deus nos concedeu, os livramentos, as graças, as manifestações, são dádivas de Deus, dadas pela misericórdia. Quando você olha para Jó, ele olha para o passado e reconhece as bênçãos. E ao mesmo tempo, ele olha para o presente e reconhece que tem um plano eterno, tem um projeto ali. Tudo o que acontece na sua vida, como também aconteceu na vida de Jó, faz parte de um plano de Deus, de um propósito eterno. E é claro que esse propósito reflete a glória de Deus. Nós não compreendemos como Jó. Deus não faz questão de explicar o que está fazendo, mas Deus faz questão de trabalhar por seu servo, em favor do seu servo, para a sua glória e honra do seu santo nome. Vamos avançar, gente boa, para o segundo subtópico da aula de hoje, do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o reconhecimento social de Jó. Quando você analisa neste segundo subtópico que traz esse tema, especialmente o capítulo 29, versículos 14 a 25, tudo nos leva a entender que Jó era uma espécie de juiz da sua cidade. Deixa eu explicar isso aqui. Observe que o texto de Jó, a história de Jó, é antes da lei mosaica. É claro que o registro dessa história foi apresentado após a lei mosaica. A história de Jó é levada exatamente oralmente de pai para filho, até chegar o tempo do seu registro. Isso é muito comum no decorrer da história do Antigo Testamento. Agora a gente precisa também observar que tudo nos leva a entender que Jó era uma espécie de liderança da sua comunidade, da comunidade de Uz. Existem autores, existem comentaristas que trazem até esse pensamento, de entender que Jó era uma espécie de juiz da sua cidade, alguém que trabalhava com os desaventos do povo, alguém que resolvia as causas do povo de forma sábia. Era uma espécie de liderança. Por exemplo, quando alguém tinha um conflito, ia até as portas da cidade ou um local marcado pela comunidade, ou até mesmo na casa desse juiz, para poder resolver os seus problemas pessoais. Problemas que eram gerados no dia a dia, através de uma compra, através de algo que não deu certo, através de um boi ou através de um animal que às vezes se perdesse e alguém roubou esse animal. O juiz resolvia isso. É claro que nós precisamos olhar para essa cultura do Antigo Testamento. Tudo nos leva a entender que Jó era um homem sábio também, conhecido até mesmo por sua sabedoria. Era visto como um ancião da cidade, alguém que existia e existia com um propósito, tinha um ministério. E Jó recorda, olhando para trás, percebendo que as pessoas respeitavam ele, percebendo que as pessoas honravam ele por causa da sua sabedoria, por causa do seu ministério, por aquilo que ele fazia. Jó não era apenas um homem rico da sua cidade, mas era um homem sábio, uma espécie de conselheiro que existia naquela época. As pessoas se aproximavam de Jó para poder ter experiências de sabedoria. Só que agora, como está a situação de Jó? Ele está em um estado deplorável, em um estado cadavérico, está em uma doença praticamente terminal, que é uma seta maligna que foi lançada sobre ele. As pessoas, ao invés de se aproximarem dele, se afastam por causa do mau cheiro, sentem nojo de Jó. Então, imagine o estado psicológico desse homem de Deus. Ele continua firme com Deus, fiel ao Senhor, mas ele percebe até mesmo, observe, que
que as crianças que se aproximavam, que as pessoas que se aproximavam se afastam agora. E agora ele recorda daquele período que ele tinha essas bênçãos, as bênçãos de poder ajudar o outro, o próximo. Jó 29, 14 ao 20, você percebe que ele agia com justiça nos seus julgamentos. Era um homem sábio, trabalhava para a glória de Deus. Jó 29, 17, ele ajudava os pobres, os oprimidos com seus recursos. Ele era um homem que tinha para dar. Até mesmo os estrangeiros. Jó 29, 15 e 16, ele ajudava. Pessoas que estavam passando pelo seu território como viajantes. Ele contribuía. Ele era um homem agraciado por Deus. Agora observe como ele está agora, passando necessidade, vivendo uma luta terrível, vivendo um sofrimento, mas continua com um relacionamento com Deus. Pegue um princípio para apresentar para os seus alunos. Jó olha para trás, mas ele percebe exatamente que ele tinha um ministério que honrava ao Senhor e olha para agora, para a sua situação, e continua firme com Deus. O maior princípio que podemos retirar aqui, que o que importa na nossa vida não é aquilo que fazemos, não é aquilo que damos, não é aquilo que oferecemos. Isso é bom para a glória de Deus, mas o que importa em sua vida é ter um relacionamento com Deus. E Jó continua com esse relacionamento. Vamos avançar em nome de Jesus para o terceiro subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui no ponto número 1 da nossa lição. Uma ponderação importante. O pastor José Gonçalves, até mesmo nesse terceiro subtópico que traz esse tema, ele levanta esse questionamento. Jó agia pela justiça social. Ele tinha uma vida espiritual com Deus, bênçãos materiais, tinha um relacionamento com Deus e agia para ajudar o próximo. Quando o recurso estava em suas mãos, ele ajudava o necessitado. Ele ajudava o faminto, ele ajudava o estrangeiro, a viúva e o órfão. Quando você olha para um princípio da lei, especialmente em Deuteronômio, que significa segunda lei, esse princípio se repete. Ele se repete exatamente para relembrar ao povo de Israel a importância de seguir esses princípios. Ter o cuidado, o olhar de misericórdia para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Por que para o órfão? Para o órfão que não tem pai e nem mãe para cuidar dele. Para a viúva que está em um estado deplorável, não tem mais nenhum cuidado familiar. Para o estrangeiro, porque Israel um dia foi estrangeiro em terra estranha. E exatamente olhando para isso, a gente percebe que já existia essa cultura nos dias de Moisés. E nos dias de Jó, você percebe que Jó tinha esse olhar social, esse olhar de misericórdia. Isso faz parte deste povo, faz parte dessa cultura. Quando ele tinha recursos, ele ajudava. Agora ele está necessitado, precisa de ajuda. E sabe qual é o princípio que nós podemos retirar aqui? Quando Deus te conceder bênçãos e dádivas, ajude o próximo, ajude aquele que necessita, porque aquilo que você planta, você irá colher. É claro que Jó está passando por uma situação terrível. O inimigo está se levantando contra ele, mas em todo o tempo ele está colhendo na glória as bênçãos de Deus. Ele está colhendo para si o cuidado de Deus. Deus não permite que o inimigo retire a sua vida. Em todo o tempo Jó está sofrendo, mas Deus está do seu lado no meio do sofrimento. Quando você sofre, quando você passa por lutas, lembre-se que Deus caminha com você, está com você. É claro que você vai ser abençoado pela glória de Deus que se revela em você, em sua trajetória de fé. Avançando, gente boa, espero estar contribuindo com você até aqui. Está dando para entender? Coloca aí, glória a Deus. Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Jó lamenta o seu estado presente. Neste segundo ponto, a gente vai entrar com mais profundidade nesse entendimento bíblico para compreender exatamente por que Jó está lamentando. Perceba, ele olha para trás, como estudamos já no primeiro ponto da aula de hoje. Olha pelo retrovisor da sua vida e percebe que as bênçãos, que a graça de Deus, que como ele trabalhava, era bom para exaltar o Senhor. E agora ele está lamentando o seu estado presente. A situação de Jó não era fácil.
E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o desprezo por parte dos jovens das classes menos favorecidas. Jó capítulo 30, versículo 1 ao 23. Nós percebemos nesse primeiro subtópico, no capítulo 30 de Jó, um princípio terrível, um princípio que desagrada a Deus, um princípio que é conhecido como o princípio da ingratidão. Os jovens, as famílias pobres, necessitadas que Jó ajudava, eram ingratas. Eram pessoas orgulhosas. Eram pessoas que não reconheceram o favor que Jó fazia por intermédio delas. Você percebe muito bem, à luz da Bíblia, que essas pessoas eram ajudadas por Jó. E agora, quando encontram Jó naquele estado cadavérico, naquele estado deplorável, cheirando mal, se afastam, desonram, desagradam a Deus com as suas atitudes. Existem pessoas hoje em dia que são assim, são ingratas. É aquela turma que só quer, aquela turma que, como o profeta Ezequiel diz, que segue o princípio exatamente de um grande pecado, do pecado de só querer, de só retirar, de pedir, 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 pedir e não ser grato por aquilo que recebe. Tem muitas pessoas que querem as coisas de graça, querem as coisas em suas mãos. E quando chega a hora de retribuir a sua gratidão, de retribuir o favor, mesmo sem que a pessoa peça, essas pessoas são ingratas. Essas pessoas não reconhecem o favor. Isso acontece muito em nossos dias. De pessoas que não se lembram daquela mão que foi estendida quando ele precisou. E agora, quando você pode ajudar aquele que te ajudou, você vira as costas. Jó está passando por essa situação terrível de ver os jovens da sua cidade, jovens que ele ajudava, sendo ingratos, colocando a mão sobre o seu rosto, se afastando de Jó. Existem, infelizmente, pessoas assim. Eu espero que você não seja assim. Seja grato pelas bênçãos que Deus tem te dado através de alguém. Recorde das pessoas que te ajudaram. Lembrem-se daqueles que estenderam a mão para você. E, claro, ore por eles. E se você tiver condições, retribua o favor. Retribua com gratidão. Retribua para louvar ao Senhor. Não é que você vai estar pagando algo, de maneira nenhuma, mas é que você vai estar exaltando a Deus com a sua atitude de gratidão em honrar aquele irmão que um dia te ajudou. E Jó capítulo 30, versículo 1 a 8, você percebe que as pessoas viam Jó agora, de forma ingrata, como escória da cidade, como lixo, como aquele que deveria ser esquecido. Jó plantou e infelizmente as pessoas são ingratas. Não seja assim. Vamos avançar então para entender essa situação para o segundo subtópico do ponto número 2 da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o abatimento físico e emocional de Jó. Estamos baseando agora em Jó capítulo 31, versículo 16 a 31. Você percebe que Jó está sofrendo. Seu abatimento físico é terrível. Historiadores, pesquisadores do livro de Jó fazem questão de dizer que somente o céu da sua boca estava sadio. Há pessoas que fazem questão também de, pelo menos, deduzir que Jó estava com câncer e em um estado terminal, em uma situação deplorável. E naquela época não existia tratamento para isso. Quando você observa capítulo 31, versículo 18, ele faz questão de dizer que a sua pele se desfigurou. Ele faz questão de dizer que seu estado era cadavérico. As pessoas não reconheciam mais aquele homem forte que caminhava como o juiz da sua cidade. Jó capítulo 30, versículo 19, você percebe que além da saúde física de Jó estar em situação de decadência, sua situação emocional também não era nada fácil. Jó estava sofrendo. Imagine o emocional desse homem, que não abandonava o seu princípio. Observe, o crente não foi feito para ser um super crente. O crente também sofre. O crente também passa luto. O crente também passa por situações difíceis. O crente também passa por situações difíceis.
Todos nós estamos sujeitos a situações terríveis nessa terra. Afinal de contas, não fomos feitos para aqui. A nossa cidade é a cidade celestial. Jó estava sofrendo, Jó estava passando por situações difíceis. Também estamos sujeitos a isso, mas em todo tempo ele procura estar firme com o Senhor. Avançando, gente boa, vamos para o terceiro subtópico desse segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Deus teria abandonado Jó? Capítulo 30, versículo 16 ao 23. O sentimento de Jó nesse terceiro subtópico é um sentimento que é apresentado na palavra. Será que Deus tinha abandonado Jó? Nós sabemos, à luz da Bíblia, que não. Que Deus estava trabalhando em favor de Jó, nos bastidores. Deus continua trabalhando em sua soberania, até mesmo por você que está me assistindo. Mesmo sem que pensamos ou saibamos, Deus continua trabalhando em nosso favor. E em favor de Jó, ele trabalhava de uma forma espetacular. Jó era aquele homem que ajudava pessoas carentes, ajudava aquele que precisava de socorro. Só que agora, nessa situação, na leitura bíblica, ele estava precisando de socorro. Olhando teologicamente para esse texto, a gente percebe que o nosso Deus é um Deus em justiça. É o Deus que possui toda a justiça na palma da sua mão. E ele trabalha em favor do justo. Mas é claro também que ele trabalha no justo, através do justo. E a gente percebe que Jó aqui, ele está vivendo um sofrimento, está vivendo uma situação difícil, e a gente se pergunta, será que Deus está vendo isso? Deus estava vendo aquilo. E ele sabia muito bem que esse teste de Jó era um teste que seria vencido. Jó está sendo apresentado aqui como um servo temente, fiel e reto ao Senhor. É aquele princípio que estamos estudando juntos. Mas nós também precisamos entender que Deus trabalha com seus planos. Os planos de Deus são maiores e melhores do que imaginamos. É claro que essa situação que Jó está vivendo reflete os princípios da glória de Deus, em demonstrar exatamente que as nossas teorias, que os nossos dilemas são pequenos diante do plano eterno do Senhor. Deus estava se preparando para revelar a sua glória ao seu servo Jó a partir do capítulo 38. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos caminhar para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte tema, o seguinte princípio, o futuro em aberto de Jó. Semelhante a Jó, nosso futuro também está em aberto para os nossos pensamentos, para os nossos projetos. Mas na mão de Deus está traçado, trilhado e escrito. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, planejamos, mas tudo é respondido através da vontade do Senhor. E nesse terceiro ponto vamos aprender sobre esse princípio. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Jó em defesa da sua ética sexual. Capítulo 31, versículo 1 ao 4. Você percebe à luz da palavra de Deus que Jó se levanta em defesa. Mais uma vez, Jó é atacado por seus amigos. Mais uma vez, os seus amigos se levantam contra Jó. E agora o princípio que Jó está defendendo é a sua integridade sexual. Eles defendiam e entendiam que Jó estava adulterando, que Jó estava sendo infiel em seu casamento. E você percebe que Jó defende esse princípio de fidelidade. Quem é fiel a Deus também é fiel no casamento. E Jó continua sendo fiel no princípio da sua fidelidade à sua esposa, no ato conjugal, exaltando a Deus. E do versículo 1 ao 4, você percebe que ele faz questão de defender a sua integridade, que ele faz questão de defender os princípios de honrar o Senhor. É claro que nessa época em que Jó é escrito, a lei ainda não foi registrada, tá? E a gente precisa entender que esse princípio em que ocorre a história de Jó, Jó está defendendo a sua moral, a sua ética.
O cristão precisa caminhar direito. O cristão também precisa ser fiel em seu casamento, em sua ética social, mas também em sua ética sexual. Precisa ser fiel. E aqui você percebe aquela teoria que levantamos para vocês, que é outra corrente teológica de interpretação ao olhar para a esposa de Jó, é entender que Jó está defendendo exatamente a partir desse capítulo 31, versículo 1 ao 4, a sua fidelidade em seu casamento. Você percebe exatamente na lição de número 4, comentamos aqui com vocês, outra corrente teológica que existe, porque existem duas. Primeiro, existe a corrente teológica que olha para aquela mulher de Jó como uma mulher louca. É uma corrente também aceitável. E percebe que aquela mulher pede para Jó amaldiçoar a Deus e morre. Mas existe outra corrente teológica que se encaixa nesse texto que estamos lendo, do capítulo 31, versículo 1 ao 4, e defende que aquela mulher permaneceu casada com Jó durante toda a sua vida. E que no texto do capítulo 2, originalmente falando, aquela mulher pede a Jó, não para amaldiçoar, mas o termo ali é pedir a bênção de Deus e a permissão para morrer. Isso muda. E demonstra que aquela mulher também estava passando por um sentimento de luto. Também tinha perdido tudo. E ainda continuava casada. E você percebe no capítulo 31, do 1 ao 4, que Jó faz questão de dizer e defender o seu princípio de pureza sexual aqui. Fala-se também da sua fidelidade conjugal. Olha que riqueza que temos. Daí então encaixa-se a teoria exatamente de entender que Jó permanece casado com ela até o fim da sua vida e tem mais filhos com essa mulher. Como nós precisamos entender esses princípios à luz da Bíblia Sagrada. É claro que essa é uma das correntes que nós podemos seguir na linha interpretativa. Vamos avançar então para o segundo subtópico do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Jó em sua defesa ética. Jó capítulo 31, versículo 16 ao 23. Jó agora está defendendo os seus princípios éticos. Está defendendo e demonstrando que os seus negócios eram feitos de forma ética e íntegra. Ele é acusado mais uma vez pelos seus amigos. Em todo o tempo, ele está sendo atacado pelo inimigo e também atacado pelos seus amigos. Com seus pensamentos teológicos, com as suas interpretações erradas, para poder demonstrar que Jó estava em pecado, que ele agiu de forma leviana, que algum negócio desse que Jó fez, Jó explorou o necessitado. E Jó está demonstrando que ele agiu de forma ética em seus negócios, em tudo que ele fazia, para exaltar o Senhor. Jó 31, 13 a 23, Jó faz questão de dizer que ele ajudava até mesmo os necessitados. Ele ajudava aquele que precisava com os seus recursos, não explorando o pobre, mas ajudando aquele que precisa. Você percebe que Jó tinha um olhar social. Jó era um homem ético em tudo que fazia. O cristão também precisa ser ético. Você também precisa andar direito, ser honesto nos teus negócios, ajudar aquele que precisa, pagar os tributos, pagar os impostos. Jó faz questão de dizer que ele pagava os seus impostos, pagava os seus tributos e ajudava aquele que precisava. Olha que princípio que temos aqui. E para fechar a aula de hoje, vamos para o terceiro subtópico do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Jó busca a resposta de Deus. Jó capítulo 31, versículo 35 a 37. Jó deixa aquele diálogo com seus amigos e direciona um questionamento para Deus. A quem dera se o Senhor me ouvisse. Jó sentia que o céu estava de bronze para ele, fechado. Mas ele não deixa de levantar a sua voz em direção aos céus. Ele não deixa de orar. Ele não para de orar. Você não pode parar de orar. Você precisa levantar o teu clamor diante da situação difícil que você está enfrentando como Jó. A gente precisa entender à luz da palavra que Jó olhava para trás, olhava para a situação que ele viveu, olhava para a sua situação presente e nesta situação presente ele não deixava de buscar a presença de Deus, de orar ao Senhor. O crente não pode se abater com os desafios dessa vida. A maior justiça é dada pelo Senhor.
Romanos capítulo 8, versículo 31 a 33. Deus é o Deus da glória. Ele é aquele que retribui injustiça. A nossa justiça está estabelecida em Cristo. Jó buscava a justiça de Deus, buscava a resposta do alto. Aprenda com ele, não deixe de buscar a justiça de Deus. A maior justiça foi revelada em Jesus para resgatar você dos teus pecados na cruz do Calvário. Que essa palavra tenha falado ao teu coração. Se contribuir com você, por favor, comente aí, tá? Que Deus te abençoe. Te aguardo por aqui na nossa próxima lição de número 11, que nós vamos tratar sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma punição divina? Eu te espero por aqui para a glória de Deus. Se você desejar o material dessa aula, o esboço que eu utilizo para ministrar, tudo aquilo que eu disse para você e os slides dessa lição, acesse o Facilita EBD. Temos planos imperdíveis para poder te ajudar, para que você possa se tornar um dos nossos assinantes e também, gente boa, dinamizar suas ministrações da Escola Bíblica Dominical, pregando a palavra, pregando o Evangelho para os teus alunos. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. A gente está com um curso novo lá, tá? Treinamento para professores e líderes da Escola Bíblica Dominical. Vai te ajudar muito. Dá uma olhadinha. Deus te abençoe. Até lá, se Deus quiser.